Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez aqui é o professor Cronô com mais uma aula sobre estudo de funções exponenciais na segunda parte do nosso módulo, né? E hoje nós vamos tratar especificamente com função exponencial. Eu quero chamar a atenção de você que esse é um tópico extremamente importante e na aula de hoje nós vamos mostrar a definição, mostrar algumas características, né? E fazer alguns exemplos sobre problemas envolvendo função exponencial, né? E eu quero, desde já, pedir a você que dê um like nesse vídeo, compartilhe os colegas, porque o objetivo é que a gente possa divulgar esse tema sobre funções exponenciais, inclusive para aqueles que têm grande dificuldade de aproveitar, né? Já que a nossa aula é exatamente isso. Aprenda de maneira agradável a matemática. É isso que eu tento fazer com vocês, né? Sem mais delongas, vamos então à nossa aula de hoje, tá bom? Bom, tratando sobre funções, nós vamos nos trabalhar com a parte de entendimento da função, principalmente a função, no nosso caso, a função exponencial, né? Então, para começar, eu fiz aqui um esboço, né, uma ideia, né, para facilitar, é começar com a definição. A definição, para vocês que não lembram, é exatamente dizer o que é o objeto e como se faz isso, né? Então, a primeira definição é o seguinte: dado o número real A, tal que zero é menor que A e diferente de 1, ou seja, o A tem que ser maior que zero e diferente de 1, chamamos função exponencial de base a função f de R em R, que associa a cada x real o número A elevado a x. Então perceba que quando você olha para a função é uma coisa muito abstrata, né? Muito, eu diria para vocês, a compreensão precisa abstrair um pouquinho mais, né? Que a gente tem que entender para poder fazer as devidas aplicações, né? Mas antes de tudo, precisamos fazer a notação, que é a nossa simbologia. Então, nós representamos a função da seguinte forma: f, dois pontos, de R em R, que associa um x a elevado a x. Este R aqui, ó, nós chamamos de domínio, esse outro R aqui nós chamamos de contradomínio, ou seja, o conjunto de saída é o domínio, o conjunto de chegada é o contradomínio, né? E o A elevado a x é exatamente a lei, né? Mas uma pergunta natural que normalmente acontece é: professor, como eu enxergo isto? Como eu vejo a aplicação disso, né? E aí eu fiz um esboço para responder você. Vamos imaginar que eu tenho essa situação que está aqui, ó. O que significa esse retângulo? Significa um processo, ou seja, uma máquina, né? Vamos imaginar que essa nossa máquina representa um processo. E esse processo, por exemplo, seja de você produzir o suco de laranja. Então essa máquina aqui vai fazer o quê? Ela vai produzir o suco de laranja. Só que a máquina, ela diz como vai produzir o suco de laranja, né? Isso, ela tem um comportamento para poder gerar o suco de laranja. Então nós podemos dizer o seguinte: que a máquina aqui representada por A elevado a x, que é a lei, não é isso? E eu tenho o x aqui como sendo a matéria-prima, que neste caso é exatamente o que? A laranja. Então a laranja vai entrar na máquina definida por essa lei A elevado a x, que é a lei, na verdade, diz como deve proceder para realizar, para a obtenção do suco. E o f de x é exatamente o suco. Então eu tenho matéria-prima, eu tenho a máquina e eu tenho o produto. Esse conjunto, né, é, na verdade, uma aplicação de função, né? Então eu tenho aqui A elevado a x uma família, né? Uma família de funções, ou seja, é como se eu tivesse aqui A elevado a x representa uma família de máquinas, né? Sendo da mesma família, tá? Para mostrar para vocês, aqui eu estou mostrando um exemplo. Exemplo aqui, vamos imaginar que eu tenho a seguinte situação: calcule f de 0 e f de 1 de. Aí eu tenho a máquina. Quem é a máquina? F de x igual a 3 elevado a x mais 1. Né? Então, quem vai ser a minha matéria-prima, meu x? Vai ser o número 0, no primeiro caso, e depois o número 1, no segundo caso. E eu vou pegar o 0 e vou substituir aqui no lugar do x. Então fica f de 0 igual a 3 elevado a 0 mais 1. Veja que eu faço o processamento aqui, eu faço as contas aqui, né? Isso aqui está sendo processado aqui, ó. Então 0 mais 1 dá 1. 3 elevado a 1 é 3, ou seja, o resultado é 3. Faça a mesma coisa para o 1. F de 1 igual a
3 elevado a 1 mais 1, que é 3 elevado a 1 mais 1, 2. 3 elevado a 2 é 9. Então, perceba uma coisa interessante. Essa operação 3 elevado a 1 mais 1, ela acontece aqui dentro da caixa. Tá? E o resultado 9 é exatamente o resultado que aparece, que nós enxergamos. Né? Vocês devem lembrar, quando você olha para uma máquina, você não enxerga o que está acontecendo dentro. Você só vê o que? O resultado ou produto. Não é isso? Eu fiz um outro exemplo, uma outra máquina da mesma família. Isso é importante. Tá? Essas máquinas são da mesma família. Qual a família? Família da função exponencial. Perceba que agora f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x ao quadrado mais 1. É um outro tipo de processamento da mesma família. Né? Por exemplo, essa máquina aqui poderia ser uma máquina de fazer suco de laranja. Né? Essa outra aqui já é uma outra máquina. Já ela faz o quê? O suco, por exemplo, se você poderia utilizar o suco do limão. Né? Veja que a máquina tem a mesma funcionalidade, mas elas apresentam características diferentes. Né? Muito bem. Então eu venho aqui e substituo zero de novo. 0, 1 sobre 2, no lugar do x é 0, 0 ao quadrado mais 1. 0 ao quadrado dá 0, mais 1 dá 1, ou seja, 1 sobre 2 elevado a 1, que dá 1 sobre 2. Faça a mesma coisa para o 1. 1 sobre 2, 1 ao quadrado mais 1. Ou seja, 1 ao quadrado dá 1, mais 1, 2, que é 1 sobre 2. Observe que aqui, ó, eu estou fazendo o quê? Eu estou distribuindo, estou usando a propriedade que a gente já estudou de potenciação. A sobre B elevado a N, que é igual a elevado a N dividido por B elevado a N. Eu distribuo a potência para cada uma das bases. Tá? Então, 1 elevado ao quadrado dá 1, 2 elevado ao quadrado dá 4. 1 quarto. Significa que o 1 se corresponde com 1 quarto. Né? Muito bem, já identifiquei como acontece o processo. Né? Mas eu preciso olhar agora com mais detalhe, eu diria assim, com mais carinho. Né? Então, nesse caso, eu vou usar o quê? As propriedades, vou identificar as propriedades. Que nesse caso eu tenho, a primeira propriedade nos diz o seguinte, na função exponencial f de x igual a elevado a x, temos que, quando x for zero, eu substituo o a elevado a zero vai ser 1. Veja que o a não pode ser zero, não é isso? Pela definição, o a aqui é maior que zero. Então, a elevado a zero é 1, ou seja, eu tenho par ordenado 0, 1. Né? Ou seja, o par ordenado 0, 1 pertence à função para todo a pertencente a R asterístico mais. Isso quer dizer o quê? O asterístico quer dizer que não pode ter o zero no conjunto, tem que ser positivo e eu tiro 1. Uma coisa interessante aqui é o 1. Né? Por quê? Porque se, vamos imaginar aqui hipoteticamente que a base, é importante colocar isso aqui, vamos imaginar que a base, por exemplo, f de x, ó, fosse 1. Então, 1 elevado a x dá quanto? Dá 1. Não seria função exponencial. Né? Não seria função exponencial. Então, esse caso se elimina, fazendo esta condição aqui, tirando 1. Tá? Isso quer dizer que quando você olha no gráfico, tá? Aqui no desenho, a curva ela passa no ponto 0,1 da função exponencial, tanto dessa posição quanto nessa outra posição aqui. Tudo bem? A segunda coisa é que a função exponencial de x ela é crescente ou ela é decrescente. Né? E quando ocorre isso? Ela é crescente quando a base A for maior que 1. Tá? E ela é decrescente quando a base A estiver entre 0 e 1. Então, perceba uma coisa interessante, eu já consigo enxergar quando é que uma função é crescente e quando ela é decrescente. Basta olhar para a base, que é o A. Né? Então, veja, nesse caso, se o A for maior que 1, eu tenho que x2 é maior que x1, f de x2 é maior que f de x1. O que significa isso? Significa que na função crescente, quando o valor de x aumenta, o valor de y também aumenta. Por isso que ela é chamada de crescente. Então, eu olho para esse exemplo, f de x igual a 5 elevado a x. Observe que eu não preciso fazer o desenho, né? Eu já olho para a base A, que nesse caso vale 5. É maior que 1. Portanto, ela é o quê? Crescente. No segundo caso, se estiver entre 0 e 1, 0 e 1, esta função ela é o quê? Decrescente, que a gente está dizendo assim,
x1 menor que x2, implica que f de x1 maior que f de x2. O que significa isso? Significa que quando eu aumento o valor do x, o valor do y faz o quê? Diminui, tá? Decresce. Então, por isso nós chamamos que a função é o quê? Decrescente. Por exemplo, f de x igual a 1/3 elevado a x. Observe que 1/3, se a gente fizer a continha aqui, 1/3 é aproximadamente 0,3333, não é isso? Então está entre 0 e 1. Portanto, esta função definida desta forma, ela é o quê? Decrescente. Eu já consigo dizer se essa função cresce ou se ela decresce, né? A gente tem um exemplo bem simples que a gente pode olhar. Por exemplo, se nós olharmos para o nosso salário nisso. Quando é que a gente sabe que o salário está diminuindo? Quando você está tendo uma quantidade menor de dinheiro no seu bolso. E quando é que está aumentando? Claro, quando tem uma quantidade maior no seu bolso. Essa é uma coisa bem lógica, né? É essa mesma forma a função que ela é crescente ou decrescente. A terceira condição é que esta função ela é injetora, ou seja, a função exponencial f de x igual a elevado a x, a maior que 0 diferente de 1, ela é injetora. O que significa isso? Que quando você tem dois elementos diferentes, x1 diferente de x2, o f de x1 é diferente de f de x2, ou seja, elemento diferente no domínio, eles têm imagens diferentes, não pode ter imagens iguais. Tá? E aí, escrevendo matematicamente aqui, se o a for maior que 1, temos que f de x1 menor que f de x2. Se estiver entre 0 e 1, f de x1 é menor que f de x2. Portanto, o f de x1 é diferente de f de x2. Olha só que interessante. Isso é uma condição, né, da função exponencial. Tá? Claro que a ideia de injetor a gente já estudou, né? Você já deve lembrar. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, sobre só funções, né? De forma geral. Mas o que quer dizer injetura? Quer dizer que você tem elemento diferente, tem imagens diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui o x1, ele tem y1. E o x2 tem y2. Não pode ter, por exemplo, o x2 não poderia ter y1. Tá? Não poderia acontecer isso. Porque senão não seria injetura. Né? Já seria outra característica de função. Muito bem. Então, identificado as três propriedades importantes, vamos conhecer um outro elemento da função, que é extremamente importante. Chama-se imagem. Né? O que é imagem? A imagem, na verdade, é aquele conjunto dos elementos que são correspondidos pelos valores de x, ou seja, os y. Então, a imagem está no eixo y, que isso é importante. A imagem está no eixo y. Por isso que a imagem ela é formada pelo conjunto dos números reais, tirando o zero, positivo, para cá, positivo. Tá? Isso é importante. A imagem está no eixo y, que são os valores que são correspondidos pelos valores de x, né? Ou seja, os y. Né? Um outro elemento importante é o gráfico. A gente não pode confundir imagem com gráfico. Tá? O que é o gráfico? Só de forma bem geral, para você ter ideia, o gráfico é o desenho, é a representação, tá, da lei. Ou seja, é o conjunto dos pontos, né, que formam aquela representação. Então eu posso olhar, por exemplo, o que é o gráfico? Essa linha aqui, ó, essa linha mais escura, tá, é o gráfico, porque é formada por pontos. Ó. Por exemplo, 0, 1 é um ponto, tá bem aqui. Ó. Então o conjunto de todos esses pontos é o gráfico. Enquanto que a imagem não, a imagem está no eixo y. Essa é a grande diferença. Só para relembrar aqui, ó, com relação ao gráfico cartesiano da função f de x igual a elevado a x, podemos dizer, primeiro, a curva representativa está toda acima do eixo dos x, pois y é igual a elevado a x maior que zero para todo x real. Segundo, corta o eixo y no ponto de ordenada 1. O que é ordenada 1? É o eixo aqui y. Não, sempre lembrando, aqui o eixo x das abscissas, o eixo y das ordenadas. Né? E se a for maior que 1, é o gráfico de uma função crescente. A gente já viu. Né? Se for entre 0 e 1, é o gráfico de uma função decrescente. Né? Então veja que o gráfico ele tem esse aspecto aqui dessa curva. Tá bem aqui, ó. Tá? Relembrando, imagem está no eixo y e o conjunto de pares aqui é exatamente o gráfico. Tá? Então, são elementos que a gente consegue identificar. Agora vamos ver um exemplo de como construir o gráfico.
Dois exemplos. Construir o gráfico da função exponencial de base 2, definida da seguinte forma: f de x igual a 2 elevado a x. Então, veja, eu quero desenhar, eu quero representar. O que eu faço? Eu construo uma tabela e vou atribuindo valores. Quanto mais valores eu atribuir, melhor é a representação. Mas essa quantidade eu posso escolher, não tem problema. Normalmente a gente sugere que seja 3 valores positivo, 3 valores negativos e inclui o zero. Né? Então aqui eu montei uma tabelinha, x menos 3, ó, e vou substituir na lei. 2 elevado a x, o x é menos 3, então fica, por exemplo, 2 elevado a menos 3 igual a 1 sobre, aí usa a propriedade de inversão, 2 elevado a 3, que é igual a 1 oitavo. Pronto, já sei que menos 3 se corresponde com 1 sobre 8, que é a imagem. Né? O menos 2, faço a mesma conta, se corresponde com 1 quarto. O menos 1 se corresponde com 1 sobre 2, o 0 se corresponde com 1, o 1 se corresponde com 2, o 2 com 4 e o 3 com o 8. Uma coisa importantíssima que é o seguinte, observe. O número, vou colocar bem aqui só para você ter, para deixar bem claro isso, né, para não ter dúvida. O número, a imagem aqui, ó, tá? É esse conjunto aqui, ó, vou colocar assim, imagem. Tá? Nesse caso aqui, ó, vai ser quem? Vai ser o número que estão para cima, y. Olha só, vou colocar assim, y maior que zero, não é isso? Daqui para cima. E o gráfico? O gráfico são os pares, ó, formado por x e y. Esses pares, esse aqui é o gráfico. Ó. Perceberam a diferença? Enquanto que o gráfico são os pares, né? A imagem são apenas os valores que estão em cima do eixo y. Né? Então, assim, eu saio ligando, por exemplo, aqui, ó, menos 3 ele está ligando com 1 oitavo que está aqui embaixo, ó, no eixo y. Se você pegar menos 2, ó, você está ligando com 1 quarto, que também está bem aqui, ó, bem aqui no eixo y. Menos 1 está aqui, ó, 1 sobre 2. 0 está no 1. Então, você vai ligando e formando, você liga os pontos, você forma esse gráfico, tá? Que é esse desenho mais escuro. Nesse exemplo 2 tem a mesma coisa. Observe que agora a lei é outra. Tá? 1 sobre 2 elevado a x, mas da mesma família. Observe, apesar da lei ser outra, mas ela é da mesma família, né? Que é a família das exponenciais. E eu vou substituindo valores. Eu pego o mesmo valor, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Né? E ó, eu vou menos 3, substituo, fica 1 sobre 2 elevado a menos 3, inverto esse valor, vai dar 2 ao terceiro, que dá exatamente 8. E assim, com todos os correspondentes, começo a desenhar o gráfico. Né? Perceba uma coisa interessante. Nesse primeiro exemplo, quando você vai aumentando o valor do x, ó, o valor do y também vai aumentando. Olha só. O x é menos 3, 1 oitavo. X é menos 2, 1 quarto já é maior que 1 oitavo. E você vai aumentando o valor do x, ó, o y também vai aumentando. Nesse outro caso, ó, você vai aumentando o valor do x, ó, e o valor do y vai diminuindo. Ó. Observe, ele vai do 8 para o 4, para o 2, para o 1, para meio, para um quarto e um oitavo, vai diminuindo. Então, essa função primeira aqui, ela é o que? Crescente, e a segunda é decrescente. Mas a gente já sabia, olhando a lei. Por quê? Porque você olha para o 2, o A, né? A base é maior que 1. E nesse outro caso, a base está entre 0 e 1, que é exatamente uma função decrescente. Né? Bom, agora eu vou fazer alguns exemplos. Eu gosto de fazer isso porque é interessante você treinar. Né? A parte mais bonita da matemática é você treinar, porque você tem os conhecimentos, adquire aquilo que você vai fazer o que é a parte prática. Né? Esse primeiro problema, problema da FUVEST São Paulo, diz o seguinte: seja f de x igual a 2 elevado a 2x mais 1. Se A e B são tais que f de A igual a 4f de B, pode-se afirmar que... Aí ele dá as alternativas aqui. Ó. Muito bem. Então, para essa questão, eu tenho uma informação importante, né? Que f de A é igual a 4f de B. Então, eu vou descobrir quem é o f de A. E faço aqui, ó, f de A é igual a 2 elevado a 2A mais 1, que é substituir no lugar do x ó, na lei. Faço a mesma coisa para o B. Ó. F de B igual a 2 elevado a 2B mais 1. Mas eu tenho informação de que f de A igual a 4f de B. E vou substituir. Ó. No lugar de f de A, eu coloco 2 elevado a 2A mais 1, que é igual a 4 vezes, no lugar de f de B, 2 elevado a 2B mais 1. Perceba que aqui o 4 pode ser transformado, né?
2 elevado a 2. Então, repetiu. 2 elevado a 2a mais 1 é igual a 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2b mais 1. Nesta parte eu posso usar a propriedade de potência. Mesma base, repete a base, soma os expoentes, né? Então, aqui, ó, 2a, 2 elevado a 2a mais 1 é igual a 2 elevado a 2b, 2 mais 1, 3, ó. Aqui tem uma coisa que a gente não estudou teoricamente aqui nas nossas aulas, né? Mas como está fazendo exercício de um vestibular, pressuponho que você já tenha estudado isso, né? Já tenha uma informação, que é exatamente a equação exponencial. Inclusive, até convido você a assistir o próximo vídeo, que vou fazer questões sobre equações exponenciais, né? Diversificado, vai ser um trabalho muito legal. Bom, mas voltando aqui é o seguinte, se eu tenho a mesma base, 2 é 2, então os expoentes são iguais, ó. Então 2a mais 1 é igual a 2b mais 3. Aí eu posso fazer o seguinte, pego 2b, passo para o primeiro membro, fica 2a menos 2b, e aqui, ó, observe, o 1 passa para o segundo membro, 3 menos 1, 2. E eu percebo que eu posso simplificar 2, 2 e 2. Ó. Então ficou A menos B igual a 1. Procuro aqui, vejo qual alternativa que responde essa questão. Se eu olhar para cá, eu percebo que a resposta está exatamente na letra E. A menos B igual a 1, que é exatamente a condição que eu encontrei. Né? E aí está respondido essa questão. A outra questão é a questão da Mackenzie, que diz o seguinte, considere a função f tal que para todo x real tem-se f de x mais 2 igual a 3f de x mais 2 elevado a x. Né? Percebo que na primeira questão que eu fiz a vocês, bastava substituir, comparar e fazer pequenas operações, né? Como por exemplo da simplificação. Agora não, agora você tem que ter uma certa expertise, um pouquinho mais de habilidade, né? Para saber por onde começar a questão. Neste caso, então, você tem o seguinte, ó, se f de menos 3 igual a 1 quarto e f de menos 1 igual a, então o valor de a ao quadrado é. Ou seja, você tem que calcular o a, depois calcular ao quadrado. Muito bem, neste caso, recomenda-se, e é importante, que você comece pela essa condição aqui, ó, que é o maior valor de menos 1. Observe que entre menos 3 e menos 1, o valor é menos 1. Né? É uma dica. Então, eu tenho que calcular f de menos 1 na lei. Ó. Para que fique menos 1, esse x tem que ser quanto? Menos 3. Se o x for menos 3 mais 2 dá menos 1. Mas eu posso descobrir esse menos 3. Como? X mais 2, está aqui, ó, x mais 2 é o valor que eu desejo. Ó, x mais 2 é igual a menos 1, que está aqui. Ó. Então, passo 2 para cá, x é igual a menos 3. Perfeito, né? Então, eu vou substituir essa lei menos 3. Ó. Então, fica menos 3 mais 2 igual a 3f de, quem é o x menos 3, está bem aqui, ó, menos 3. Mais 2 é menos 3. Aí eu tenho menos 3 mais 2 dá menos 1, que é igual a f, só que f de menos 3 está aqui, ó, ele apresentou o valor, é 1 quarto. Ó. Então fica 1 quarto quando eu substituir no lugar de f de menos 3, mais 2 elevado a menos 3, eu já sei quanto vale isso. Vale quanto? 1 oitavo. Então eu tenho aqui f de menos 1, eu já tenho o valor de f de menos 1, vale a, está aqui, ó. Eu substituir a igual a multiplicação de fração, né? 3 vezes 1, 3, e 4 vezes 1 dá 4. Mais 1 oitavo. Agora eu tiro o MMC, ó. Então a igual a MMC é 8. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 3, 6. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então aqui eu tenho o seguinte. Neste caso, eu tenho que o A vale 6 mais 1, 7. E repito o 8. Mas perceba o seguinte, que eu quero calcular quem é A ao quadrado. Então eu tenho que calcular A ao quadrado, ou seja, eu tenho que pegar o 7 elevado ao quadrado e o 8 elevado ao quadrado. 7 ao quadrado é 49 e 8 ao quadrado é 64. Olho para as alternativas e verifico que o resultado é, marca aqui, ó, na letra E, 49 sobre 64. Respondi a questão. Uma coisa interessante era você saber por onde começar. Uma dica é que você comece pelo maior valor na condição, tá? Uma outra questão que eu coloquei aqui é o seguinte, é uma análise mais teórica, para ver se realmente você entendeu o conteúdo. Né? FEI de São Paulo. Sendo f de x igual a 5 sobre 4 elevado a x para x real, pode-se afirmar que, ou seja, em relação a esta função definida desta forma, o que se pode afirmar? Ele diz assim,
Primeiro, o gráfico de f intercepta o eixo x em apenas um ponto. Nós percebemos o seguinte, que esta função não intercepta. Né? Ela não intercepta o eixo x, ela passa aqui, ela é crescente, por quê? 5 dividido por 4, fiz até a conta aqui, ó, 5 dividido por 4 vai dar 1,2, então aproximadamente dá um pouquinho maior nisso. Mas aí você já tem a ideia de que é maior que 1. Então ela é o quê? Crescente, está aqui, ó, e ela não toca no eixo x. Então não pode ser a letra A. Letra B, ela é crescente. Opa, acabei de responder. Porque o A é maior que 1, então ela não pode ser decrescente. Ela é o quê? Crescente. E o conjunto imagem de f é dado por imagem de f igual de 0, ó, 0 aberto, até o mais infinito. Realmente, ela vai daqui, ó, do 0 até o infinito, no eixo y. Tá? Então, essa é a resposta mais coerente. Eu vou para a letra D. O gráfico de f intercepta o eixo y no ponto 0, 5 sobre 4? Não. É no 0 e 1. Essa função, ela intercepta, essa função, se você olhar, ela intercepta, tá? Quando o x for 0 exatamente no 1. Tanto é que você pode olhar, vou fazer bem aqui só para a gente tirar dúvida disso aqui, né? Então, por exemplo, quando f for 0, olha só que interessante, eu vou ter 5 sobre 4 elevado a quanto? A 0. Isso aqui é igual a 1, ou seja, quem é o ponto? O x é 0 e y é 1. E não 5 sobre 4 como está aqui, ó. Então isso aqui é falso. E quando eu tenho f de menos 1 vai ser igual a menos 5 sobre 4, eu fiz a conta aqui, ó. Eu substituo f de menos 1 igual a 5 sobre 4 elevado a menos 1. E você inverte, vai dar 4 sobre 5, ou seja, não pode ser menos 4. Então a resposta certa vai ser a resposta da letra C. Percebo que aqui requer que você tenha um certo conhecimento, amadurecimento sobre o que é essa função exponencial, que a gente hoje, né, na nossa aula, nós apresentamos para vocês logo no começo. A próxima questão é a questão da Mackenzie, São Paulo, que diz o seguinte: na figura temos o esboço do gráfico de y igual a elevado a x mais 1. O valor de 2 elevado a 3a menos 2 ou seja, eu tenho que calcular o valor do a e substituir aqui. Então, essa questão é uma questão simples, né? Mas eu preciso lembrar do seguinte, do gráfico. O gráfico tem um par ordenado que tem o x é 1 daqui, e o y é 3. Ó. X é 1 e y é 3. Então, eu vou substituir no lugar do x, vou colocar no lugar do y 3. Eu olho para a lei e substituo 3 é igual a elevado a x, que é 1 mais 1. Fazendo essas contas, né, usando a propriedade que a elevado a 1 é a, e 3 menos 1 é 2. Então, a é igual a 2. Descobri o a. De posse do a, eu vou substituir na lei que eu estou querendo calcular. 2 elevado a 3a menos 2. Muito bem, está aqui, ó. Então, 2 elevado a 3a menos 2 é igual a 2 elevado a 3, que multiplica o a, que eu já descobri. 2 menos 2. 3 vezes 2, 6, menos 2. Então, 2 elevado a 4, que é igual a 16. Né? Essa é uma conta simples de fazer, muito simples. E você olha para cá e percebe que a letra é a letra A. Tá? A próxima questão é uma coisa mais interessante, porém, né, apesar de apresentar aqui a gente não estudou, né, que eu falei para você, mas pressupõe que você já tem aquele domínio da primeira parte, né? Porque quando você está estudando função exponencial, você já estudou a parte inicial de função. Né? Mas vamos resolver para vocês perceberem como é muito fácil. FEI, São Paulo. Sejam as funções f de r em r tal que f de x é igual a x ao quadrado mais x e g de r em r tal que g de x é igual a 2 elevado a x. O resultado de f de g de 0 é menos 3 vezes g de f de 0 ou seja, aqui eu tenho uma composição de função, né? Uma operação interessante chamada função composta. Né? Então, para eu resolver essa questão, a primeira coisa é o seguinte, eu coloquei aqui para mostrar para vocês que f de x é igual a x ao quadrado mais x e o g de x de 2 elevado a x. E tenho que calcular essa expressão. Então, primeiro eu vou calcular quem é g de 0. O g de 0 eu fiz aqui a parte. O g de 0, no lugar do x eu coloquei 0. Então, fica 2 elevado a 0, que é igual a 1. Veja que o g de 0 vale 1. Então, aqui, ó, no lugar do g de 0, eu vou colocar o correspondente valor, que é 1. Tá? Então, veja aqui, ó, no lugar do g de 0, né, g de 0 vale 1. Eu coloquei f de 1. E o f eu já sei qual é, x ao quadrado mais 1. Então, no lugar do x agora é 1. Fica 1 ao quadrado mais 1, que é igual a 2. Né?
Bom, resolvi essa primeira parte. Vou resolver a outra. G de f de 2. Preciso calcular novamente quem é o f de 2. Ó. Aí vem aqui, f de 2 é igual a 2 ao quadrado mais 2, que é exatamente a lei f. Ó. 2 ao quadrado é 4, mais 2, 6. Então, no lugar do f de 2 aqui, tá, eu vou colocar o correspondente valor 6. Ó. Então, fica g. Quem é o f de 2? É 6. Ó. Então, fica g de 6, que é igual a 2 elevado a 6, que é 2 elevado a x. Ó. 2 elevado a 6, a gente faz as contas, né? É fácil de fazer, dá 64. Então, de posse desses valores, eu vou substituir aqui. Ó. Quem é f de g de 0? É 2. Está bem aqui. Ó. Quem é g de f de 2? Eu já tenho 64. Então, eu vou pegar menos 3, que multiplica 64. Então, 2 menos 3 vezes 64 dá 192. Subtraindo 2 menos 192 dá menos 190. Então, olhando para cá, a resposta é a letra A. Né? Então, perceba que essas três questões nos mostrou como conduzir questões do nível mais simples até questões mais detalhadas, né? Apesar de ter uma certa simplicidade. Mas o importante aqui é que você consegue identificar, pessoal, o que é uma função exponencial e como ela se comporta, quais são suas propriedades. Né? E é isso que eu queria, isso que eu quero, isso que eu desejo mostrar para vocês, que foi o que a gente está percebendo. Né? Quero voltar a discutir com vocês nos próximos vídeos sobre um outro tema que faz parte desse estudo de equação exponencial. Né? Bom, peço que você divulgue esse vídeo para os colegas que queiram também estudar um pouquinho sobre função exponencial, ou que tenha dificuldade do entendimento, mesmo porque esse módulo, né, esse módulo que nós estamos estudando, eu até mostro como sendo aprenda de maneira agradável estudar matemática. Essa é uma coisa muito, muito interessante. E outra coisa, entender de maneira simples. Né? Peço a você que dê um like para esse vídeo, espalhe para todo mundo, divulgue e se inscreva no canal, tá bom, pessoal? Quero agradecer a vocês e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês.